Olá, meu querido ouvinte, esse é o seu devocional do Temor e Tremor. Quem tá falando com você, sim, sou eu, Maeli Mesquita, mais uma vez. E nós estamos aqui nessa semana tratando, mais uma vez também, do Sermão da Montanha. Ontem, Evaí falou sobre Jesus e a lei, os versículos 17 ao versículo 20, e eu estou aqui para falar sobre os versículos 21 até o versículo 26, que fala sobre o homicídio. Então, eu espero você pegar sua Bíblia, você sentar e se acomodar direitinho, que quando a gente voltar, a gente vai orar. Pai, eu oro por aqueles que me deste e em mim creram, que em teu nome sejam protegidos. Grandioso Deus e Pai, obrigada, Senhor, pela a tua graça, obrigada por esse dia, por estarmos aqui mais uma vez, Senhor, debaixo da tua misericórdia, Senhor. E que essa palavra, ó Pai, que será lida hoje, que esse trecho possa, ó Deus, abrir o nosso coração, ó Deus, e vasculhar aquilo que ainda precisa ser retirado. E que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, através, ó Deus, da prática de cada palavra, ó Deus, aprendida de Ti, meu Pai. Ser comigo, ser com cada ouvinte, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos então para o nosso texto, né? O texto que é Mateus capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 26. E nós temos aqui um relato do Senhor sobre o homicídio. Após falar e proferir algumas palavras sobre a interpretação da lei, como ele, quer passar para os seus ouvintes a interpretação correta e a aplicação correta da lei, logo em seguida ele entra com um dos primeiros tópicos que ele quer tratar, que é o homicídio. E nós temos nos versículos anteriores, principalmente no versículo 20, a chave de interpretação para os demais trechos que se seguirão, né? Para interpretar, então, o homicídio, o adultério, o juramento, nós temos que recorrer ao versículo 20, que diz assim: Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não superar dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Então, tudo aquilo que fosse falado pelo Senhor sobre o homicídio, o adultério, o juramento, sobre as práticas disciplinares que os fariseus faziam, o jejum, as esmolas, e tudo isso que for falado pelo Senhor, discursado pelo Senhor durante o Sermão da Montanha, deve ser avaliado por esse versículo aqui, né? Sobre que a justiça dos fariseus ainda é tão rasa e nós devemos transcender essa justiça, transcender esse hábito e essa justiça exterior, né? Assim como eu havia falado nos limpos de coração, sobre a profundidade da obediência ao Senhor, da santidade, não ser algo apenas exterior, mas algo que vem do seu coração, do seu interior. Então, o que Jesus propõe aqui, e vai propor no decorrer de todo o Sermão da Montanha, é que haja uma reflexão profunda desses mandamentos. Então, no caso do homicídio, se aplica dessa forma. Então, nós vamos ler, então, do versículo 21 ao versículo 26, que fala o seguinte: Ouviste que foi dito aos antigos: Não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão será passivo de julgamento. Quem chamar de insensato será réu do tribunal, e quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Portanto, quando apresentares tua oferta no altar, se ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a oferta e vai primeiro reconciliar-te com seu irmão. Depois vem apresentar a oferta. Então entra logo em acordo com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que ele não te entregues ao juiz e o juiz ao guarda e seja lançado na prisão. Em verdade vos digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares um centavo. Então, para interpretarmos, como eu havia falado antes, nós recorremos então ao versículo 20. Ele diz que a vossa justiça, se ela não superar dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Então, o que ele está falando aqui? O Senhor requer de todo o seu discípulo e daqueles que querem entrar no reino de Deus ou que já são herdeiros do reino de Deus, a perfeição. Então, para o fariseu e para o escriba, ele já é perfeito. Por quê? Porque exteriormente ele não matou ninguém, ele não adulterou, ele realmente não tem nenhum caso com nenhuma mulher de ninguém. Então, você
agora, que não tem nenhum caso com ninguém, que nunca matou, não pegou nenhuma faca para matar, não sei, uma formiguinha na mesa, lá do lanchonete, no meio da rua. Você pensa, não, eu não sou um homicida, eu não sou um adúltero ou uma adúltera. Eu sou perfeita, assim, aos olhos, aos padrões, eu não faço mal algum. Então, Jesus aqui propõe uma justiça muito elevada, a justiça do reino dos céus, como nós falamos no decorrer das bem-aventuranças. Então, aqui o Senhor propõe que se a nossa justiça não transcender a perfeição já imposta, vamos dizer assim, ou pelo menos exterior dos escribas, que é uma perfeição exterior e como ele já bem disse sobre os fariseus, de sepulcros caiados, de uma beleza exterior, mas que por dentro é a carniça, é a podridão, é um defunto mesmo, já morreu, já passou dessa para melhor, ou seja, não há mais vida espiritual dentro daquele túmulo. Então, essa justiça não vale de nada, é uma justiça que não tem profundidade alguma. Então, nós precisamos então entender aqui que então ele faz alguns pontos para que nós possamos aplicar isso à nossa vida. Então, a primeira coisa que ele fala é o seguinte, né? Ele então faz uma comparação. Essa comparação aqui não é apenas para que ele está tentando dizer que a lei mosaica não é a lei do reino dos céus. Eu vim propor uma outra lei. Não. Ele está propondo aqui uma profundidade, um aprofundamento dessa justiça, um aprofundamento dessa lei aplicada também ao coração, não apenas ao exterior. Então, nós entendemos já com os outros devocionais, que o homem funciona de dentro para fora. Então, o Senhor aqui está tentando dizer, olha, essa lei tem que ser aplicada até mesmo ao seu coração, e não apenas ao seu exterior. Então, é o seguinte, foi dito pelos antigos que se você matar alguém, ou seja, não matarás, né? Mas aquele que matar estará sujeito a julgamento, ou seja, se você praticar tal ato, você já estará sujeito a ser julgado. E aí você pode sofrer, então, uma condenação, já que você, enfim, praticou, a pessoa já morreu. Então, você já matou, você matou a pessoa, não tem como, você tem todas as provas contra você, então você vai para o julgamento. Mas aí o Senhor, então, aperta mais, acocha mais aí essa justiça, e ele diz o seguinte, eu, porém, vos digo, que todo aquele que se irar contra seu irmão, será passível de julgamento. Então, ele vai dar aqui agora 3 sentenças. Ele dá a primeira sentença, que é o seguinte, se você se irar contra seu irmão, você já é passível de julgamento. A primeira sentença, ele já deixa logo aqui que você pode, você já é passível, você já está sujeito ao julgamento. Quando nós vemos, então, a ira, mas você pensa assim, mas lá na palavra de Deus já diz que se a gente se irar, a gente não precisa pecar, ou seja, a ira em si não é pecado. Mas o Senhor está querendo dizer o seguinte, olha, quando a ira se aloja no seu coração e ela não é tratada e não é colocada, não é substituída por uma ação de graça ou uma ação de obediência, ela vai achar lugar no seu coração e logo, assim como o homem, a gente entende que tudo nasce no coração do homem, nós vimos isso lá, se você quiser, você volta os devocionais para entender isso daí, quando eu falo sobre o limpo de coração. Então, quando nós entendemos que o nosso coração é do nosso coração que precede muita coisa dos nossos hábitos exteriores, das nossas práticas, nós então entendemos que quando a ira ela se encontra no nosso coração e acha finca raízes, nós temos aí já o passível julgamento de Deus. E aí é que nós temos um adendo aqui, uma coisa bem interessante, que nós temos que focar. Os antigos dizem que você será sujeito a julgamento, e esse julgamento pode ser um julgamento feito pelo homem. Aqui o Senhor está dizendo que esse julgamento será feito pelo próprio Deus, não apenas pelo homem, mas a justiça de Deus recai sobre esse que se ira contra o seu irmão. E aí nós vemos o exemplo de Caim. Você pode ir comigo lá em Gênesis 4. Abra aí sua Bíblia em Gênesis 4 e vamos ver o que aconteceu aqui. O próprio Senhor falando para Caim. Aqui não é ninguém tentando interpretar Caim. É o Senhor, a boca do Senhor, falando com Caim sobre a ira que está no seu coração. Então nós sabemos aqui. Olha que figura interessante. Aqui Caim já ofereceu a sua oferta. Olha aí. Cainzinho e Abelzinho, hein? Caim ofereceu sua oferta, Abel também, seu irmão, todo mundo feliz, oferta para cá, oferta para lá. E aí a oferta de Caim não foi aceita. Então no capítulo 4, a partir do versículo 5, nós vamos ler que diz assim, mas para Caim, para sua oferta, não atentou, o Senhor não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que
descaiu o teu semblante. Se bem fizeres, olha aí, olha o que o Senhor vai propor para Caim. Se bem fizeres, não é o certo que serás aceito, que serás aceito. Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o desejo, mas sobre ele deves dominar. O seu desejo sobre eles deve dominar. Olha o que aconteceu. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando ele no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Pronto. Aqui temos um homicídio. Mas onde nasceu o homicídio aqui em Caim? Na ira. No momento em que ele se irou. Mas o seu coração já se encontrava outros aspectos que a gente não vai entrar aqui agora. Outros sentimentos. E Caim se irou contra seu irmão. E o Senhor deu... Interessante. É que nesse mesmo trecho aqui em Mateus 5, o Senhor também dá a mesma instrução. Ele diz o seguinte: se você tiver algum problema com seu irmão, vai lá e resolve com ele. Então, Caim tinha um problema aqui com o seu irmão. E ele não foi resolver. Ele foi resolver da forma errada. E o Senhor disse: se bem você fizer, se você agir bem, se você atentar para isso daí, não será que seu semblante não vai melhorar? Ou seja, será que essa ira que você está sentindo contra o irmãozinho que fez alguma coisa com você, ou por alguma bobagem, às vezes a gente se ira por bobagem, e acaba matando o irmão no nosso coração, ou sentindo uma ira contra ele. Será que se você não agir bem, ou seja, perdoar, ou chegar e resolver com ele, assim como o Senhor alerta aqui nos versículos seguintes, né? Quando você tiver alguma oferta para dar ali, em vez de você sacrificar e achar que você está correto, dando seu dízimo, não apenas o dízimo, mas cantando com a mãozinha levantada para cima, worship na igreja, e você está achando que está muito bem, fazendo missões, evangelizando, mas tem um problema aí com o irmãozinho da igreja. E o mandamento é que a gente tem que amar o próximo. E se você deixa com que a ira te domine, e se você não age bem, perdoando e indo lá, saber o que está acontecendo, resolvendo o problema, você está trazendo maldição sobre si e você já é passível de julgamento. O outro ponto que o Senhor então trata é aqui em seguinte que ele disse, e quem chamar de insensato será réu diante do tribunal. O outro ponto então é, e quem chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Então ele dá mais duas sentenças. Se você chamar de tolo, de insensato, você será réu do tribunal, ou seja, você já vai ser levado ao tribunal. Você não é só mais passível de julgamento, você já vai sendo levado ao tribunal. Você que menospreza o seu irmão, porque você acha que você é muito mais justo do que ele, você está cometendo homicídio social. A gente vê muito isso na alegoria de René Girard sobre o mimetismo, que a gente precisa pegar um Judas, né? Uma pessoa para ser sacrificada no altar daqueles que querem ser aceitos. Então você é de uma tribo social e você não gosta de tal comportamento. O que você faz? Você escolhe aquele para matar, para apontar o seu dedo e dizer aquilo ali é a figura daquilo que eu não gosto. E ele não é parecido com você, então você mata ele, oferece ele no altar social da sua rede social, né? Do seu link ali. Então, quando você faz isso, quando você acha o outro insensato porque você odeia uma prática dele que já nasceu no seu coração, você está cometendo homicídio. Então, o Senhor vai mais profundo ainda. E ele diz o seguinte: mas se você chamar o outro de tolo, ou seja, se você verbalizar, você já verbalizou, você já emitiu opinião, você já sentenciou o outro de tolo, que nós vemos aqui, eu não vou entrar na palavra tolo, você então já é réu do fogo do inferno. Ou seja, você já vai diretamente, você já é réu, já é submetido ao fogo do inferno. Então o Senhor está trazendo aqui, e logo após, trazendo meios de que você possa fazer isso antes mesmo de ser sentenciado, de ser julgado no tribunal, não dos homens, mas no tribunal de Deus. Então ele fala, olha, portanto, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão e for oferecer alguma coisa a mim, for me louvar, ele não está falando com essas palavras, mas é isso que ele quer falar ali aos ouvintes. É o seguinte, vocês estão acostumados a ir ao templo e a oferecer. Por exemplo, você pecou, então eu vou pegar esse incenso e vou oferecer ali no templo e Deus vai me perdoar pelo pecado. Ele está dizendo o seguinte, não, agora aqui não é mais assim, você não vai pegar um incenso, vai lá e eu vou perdoar o seu pecado. Não, você vai ter que ir lá no seu irmão, resolver com o seu irmão e só depois. O fato de você resolver com o seu irmão é que vai fazer com que eu perdoe você, porque você exerceu o perdão. E a gente lembra lá da parábola, né, do servo que não conseguia perdoar o seu outro servo, mas queria o perdão do rei. Então, aqui, o que Jesus está falando é o seguinte, olha, você tem que oferecer um sacrifício, uma oferta, mas isso aqui não é o mais importante, não. O importante é que você se resolva com o seu irmão, porque o mandamento também é amarás o próximo. Você tem que amar o seu próximo. Então, não adianta você não conseguir amar
E aqui eu estou colocando um peso muito maior no homicídio. Então você não ama, você não oferta então a sua oferta diante de mim. Por quê? Porque você já errou no outro mandamento, você nem ama. Você nem consegue falar com ele, lidar com ele. Então, mesmo que você não tenha matado fisicamente, você já matou em seu coração e ainda não consegue amá-lo e suportá-lo. Então, para encerrar, nós vamos ver aqui todas essas instruções para o que fazer, então, quando a ira se instala e quando eu tenho um problema com meu irmão, para eu não cometer esse homicídio, para eu não matar ele em meu coração. Então, ele dá essa lista prática, e todo o sermão da montanha é o Senhor dizendo: olha, eu vou ensinar vocês como é a lei e eu vou ensinar como vocês devem obedecer. É uma coisa muito prática. São ensinos muito práticos. O Senhor está dando toda a bula, o passo a passo de como você deve realizar. Todo o Sermão da Montanha é muito prático. E tanto é que ele termina o Sermão da Montanha com justamente isso, aquele que pratica essas palavras, né? Que a gente vê no finalzinho. Então, para encerrar esse trecho, ele diz o seguinte: então entra logo em acordo com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho do tribunal. Olha, vocês têm problema, vocês vão se encontrar comigo. Vocês vão se encontrar com o próprio juiz. Então, entra em acordo com ele a caminho do tribunal, para que ele não te entregues ao juiz. Você já tem um grande fardo aí, os dois estão a caminho dele. O juiz ao guarda e tu seja lançado na prisão. Em verdade vos digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares um centavo. Só que, na verdade, aqui o Senhor está falando realmente em relação à sua metáfora aqui, que é aquele que peca, né, será levado. Aliás, aquele que mata ou que comete o homicídio será levado a julgamento. E aqui ele se encerra essa metáfora dizendo que, enquanto não pagar nenhum centavo, né, ele não pode ser liberado. Mas a verdade é que, meu ouvinte, se encontra longe de Deus, mesmo que você não consiga perdoar, enquanto você não receber o perdão de Deus, você não vai sair diante do tribunal dele, porque não tem como você pagar. E quantas vezes falamos aqui sobre isso, sobre a justiça de Deus, o quão alto é o preço do pecado, que só o Senhor pôde pagar, nós não podemos pagar por nada que nós façamos. Mas aqui o Senhor está querendo dizer aqueles que já são do reino. Então, olha, enquanto você não pagar, ou seja, enquanto você não conseguir perdoar o seu irmão, você não vai sair dali. O dedo do juiz, do maior juiz, está apontado para você. O Senhor aponta o dedo para aqueles que não conseguem parar de apontar para o seu irmão. E aqui nós temos algo muito prático para entender. Nós possamos colocar, então, essa lei prática no nosso coração, que nós possamos entender a profundidade dessa lei e o quão nós precisamos guardar o nosso coração da ira. Irai-vos e não pequeis. Realmente, não se deixe se pôr o sol sobre a vossa ira. Então, olha, irar é uma coisa, se indignar contra o pecado, sim, isso é um ato até mesmo de santidade, mas se irar contra o seu irmão a ponto de matá-lo em seu coração, isso traz condenação. E isso interfere na sua comunhão com Deus. Oremos. Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Que o Senhor seja com cada ouvinte, que nós possamos, ó Deus, aprender todos os dias de Ti e também sermos praticantes da Tua palavra. Que o Senhor possa abençoar o nosso dia, o dia do nosso ouvinte, e que nós possamos, ó Deus, logo estar, ó Deus, em comunhão na igreja, ó Deus, cantando e louvando e oferecendo a nossa oferta pura diante de Ti, em comunhão verdadeira, em uma santidade, ó Deus, profunda e não apenas de aparência. Em nome de Jesus. Amém.